Povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicado. Que Deus possa estar entrando no teu lar, entrando na tua casa, que Deus possa estar entrando no teu coração através deste culto que nós estamos fazendo agora aqui, desta palavra que vai ser ministrada, no final da palavra, uma oração, onde eu tenho a certeza que Deus há de abençoar grandiosamente a todos aqueles que receberem a palavra, abrirem o coração e o ouvido para receber a palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando grandiosamente. Olha, foi muito especial esse dia de hoje, muito especial, os cultos, né? Que nós tivemos no domingo, as pessoas compareceram, o poder de Deus caiu, Deus falou tremendamente ao coração das pessoas, palavra forte, palavra de exortação, palavra, né, de conserto, e como foi abençoado. Eu louvo a Deus pela oportunidade, o privilégio de Deus falar comigo, colocar a revelação no meu coração, para que eu possa compartilhar com aqueles que querem verdadeiramente um compromisso com o nosso Deus. Jesus, ele vai voltar, diz a palavra de Deus, e nós temos que estar preparados. Então não podemos ouvir aquilo que a gente quer, mas aquilo que nós precisamos, para que a gente coloque a nossa vida, a nossa casa em ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus, você que não pode vir à igreja ainda, é por isso que eu estou gravando agora a palavra que foi ministrada nos cultos, né, de domingo, para enviar também ao teu coração, para que você entenda aquilo que Deus quer da tua vida e que você seja abençoado e alcançado onde você estiver. E nós vamos começar hoje, né, a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, o que foi ministrado no culto de domingo, né, no último domingo do mês de maio, no último culto do mês de maio, dia 31. Abra aí, por gentileza, em primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra aí, por gentileza, no capítulo 1 mesmo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu estava comentando com as pessoas, Deus levantou a Paulo para que pudesse pregar o evangelho, principalmente aos gentios. E Paulo, ele fez ali um grupo de obreiros, pessoas que iam acompanhar, pessoas que iam ajudar ele. Por onde Paulo ia, ele abria ali as suas igrejas, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. E ali ele colocava pessoas para que pudessem estar cuidando da igreja, ministrando as pessoas. E um desses servos de Paulo foi Timóteo, a quem Paulo escreve essa carta. E Paulo diz assim para Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, Paulo diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo no ministério. Então Paulo, a gente começa o culto de hoje, a palavra de hoje, Paulo escrevendo uma carta para o seu servo, para o seu obreiro Timóteo, né? Paulo estava num determinado lugar, Timóteo estava em outro, cuidando de algumas pessoas na igreja, e Paulo envia essa carta para ele dizendo: Timóteo, eu dou graças a Deus que me viu por fiel, e ele me colocou nesse ministério de poder pregar o evangelho, de ensinar as pessoas a sua verdade. Então ele diz assim, né, eu agradeço a Deus, eu dou graças, porque ele tem me confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque ele me teve por fiel. Deus viu algo em Paulo, e Deus sabia que Paulo seria fiel em estar ministrando a verdade para as pessoas que ele queria que fosse alcançado. No 13 diz assim: a mim que dantes, esse dantes é antes, a mim que antes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas eu alcancei misericórdia, porque tudo que eu fiz de errado, Paulo está dizendo, eu fiz ignorantemente na incredulidade. É muito forte o que Paulo fala. Ele diz assim: como que Deus me alcançou, né, e me levou a ser pregador do evangelho, me constituiu apóstolo para pregar o seu evangelho, para dar continuidade naquilo que Jesus fez aqui na terra.
Como que ele me escolheu logo eu, que fui blasfemo? Quando ele diz blasfemo, ele está dizendo logo eu que zombava do evangelho, logo eu que perseguia os crentes, a igreja de Jesus, logo eu. Mas eu alcancei misericórdia. Esse blasfemo é alguém que zomba, que brinca com as coisas de Cristo, com as coisas de Deus. E eu estava falando na igreja, quantas pessoas estão dentro da igreja brincando de ser crente, brincando com as coisas de Deus, não levando a sério. Então Paulo está dizendo, eu fiz isso porque eu era blasfemo. Só que Paulo diz assim, eu fiz isso, mas eu fiz na minha ignorância. Eu fiz isso na minha incredulidade, ou seja, eu não tinha um conhecimento. Por isso que eu fiz tantas coisas erradas, perseguindo, oprimindo, consentindo em prisão, em morte. Eu zombava de Cristo, eu zombava do Evangelho. Mas aí Paulo reconhece, ele diz, mas eu alcancei misericórdia. É muito forte quando ele diz, eu alcancei a misericórdia. Por quê? Porque eu fiz isso na ignorância e eu fiz isso na minha incredulidade. Paulo reconhece que tudo o que ele é, que Deus o tornou, que Deus fez ele ser, foi pela misericórdia. E ontem eu estava comentando, por todos os problemas que nós temos enfrentado no mundo, com esta pandemia, com esta doença, a misericórdia de Deus tem nos guardado. Eu estava comentando com as pessoas no culto, ontem à noite nós deitamos e dormimos, hoje nós acordamos. Por quê? Porque as mãos do Senhor têm nos sustentado. A misericórdia do Senhor tem nos guardado, a misericórdia de Deus tem nos protegido. Se nós, quantas pessoas tiveram a vida ceifadas, mas nós ainda estamos alcançando misericórdia. Sabe por que você está respirando hoje? Porque Cristo tem misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia dele nunca vai ter fim. Eu até comentei com as pessoas, mas o mundo um dia vai chegar ao fim. Tudo isso aqui vai se acabar. Agora, a misericórdia de Deus, enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos a oportunidade, porque a misericórdia de Deus não tem fim. Aí, Paulo diz assim no 14, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Quando ele diz a graça do nosso Senhor, o favor que ele me fez, mesmo eu sendo um desgraçado, miserável, ela superabundou. Superabundar é exceder, ultrapassar. Dá uma olhada, né? O amor de Deus, ele ultrapassa, né? Então a graça superabundou, ele excedeu, ou seja, ele fez por nós mais do que mesmo nós merecíamos. Aí ele diz assim para 15, e esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Essa é a tônica da mensagem de hoje. Paulo está dizendo, eu tenho a certeza, Cristo ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E olha o que ele reconhece. Ele diz, pecador esse, o qual eu sou o principal. Paulo ele sabia das suas limitações, das suas fraquezas. Paulo sabia que ele não era perfeito. Ele diz, e eu sei que Cristo veio para salvar os pecadores, ou seja, por isso que ele está me dando a salvação. Por isso que a misericórdia dele está se estendendo até mim, porque ele veio para me salvar. Ele veio para salvar os pecadores. E ele, como apóstolo, diz, eu que sou o principal dos pecadores. Aí ele diz assim no 16, mas por isso, forte isso aqui, ó. 16, mas por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, né, dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse a toda a sua longanimidade, a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, o que Paulo está dizendo é, Cristo veio para salvar os pecadores, e ele me salvou, eu que sou o principal. E ele me salvou depois de ter feito tantas coisas erradas, para que eu sirva de exemplo para as pessoas que também vão crer e vão se entregar a ele para ser salvo. O que Paulo quer dizer é que não importa aquilo que você fez ou que nós fizemos, Paulo está dizendo, a misericórdia está estendida a você. Ele é o exemplo de que mesmo que você tenha feito muitas coisas erradas, Jesus ele veio para te salvar.
Agora uma coisa, Paulo está dizendo, se eu que sou um miserável, um desgraçado, o principal pecador, que fiz tanta coisa errada, ele me salvou, é exemplo para você entender que Deus também ele quer salvar. Como eu falei na igreja onde, só que Paulo, quando a oportunidade chegou para ele agarrou com unhas e dentes. Quando a oportunidade chegou, ele não desperdiçou essa oportunidade. Ele agarrou. Então agarre a oportunidade que Deus está dando. Se Paulo, pecador, foi salvo porque ele creu, creia, porque Deus também ele quer te salvar. Ele diz, eu fui o principal, eu fui feito de exemplo. Ou seja, se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. É só você querer abandonar tudo aquilo que é errado e se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, porque ele tem misericórdia. Aí ele diz assim, né? 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. E ele continua a carta dizendo no 18, este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Ele está dando um mandamento, que segundo as profecias que houve acerca de ti, que você milites por elas, boa milícia. O que Paulo está falando para Timóteo é, agora eu vou te dar um mandamento. Eu ordeno a você que pela profecia que de ti foi falada, ou seja, de algo que falaram ao teu respeito, por exemplo, Timóteo tem um grande chamado, Timóteo vai ser um grande homem de Deus, Timóteo vai pregar o evangelho, Timóteo vai levar as pessoas à salvação. Então Paulo está dizendo, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela, boa milícia. Ou seja, Paulo está dizendo, combata o combate da fé. Paulo está dizendo, vai até o fim, combata contra o pecado, contra aquilo que é errado. Paulo está dizendo, é necessário que aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que se dizem de Deus, seja exemplo combatendo o mal. Então Paulo está dizendo, quando você vê milícia aqui, é combate, é guerra, né? É luta. Paulo está dizendo, nós precisamos lutar contra aquilo que é errado. Como? 19. Conservando a fé, a boa consciência, rejeitando ao qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então Paulo está dizendo, como que eu vou combater o bom combate? Como que eu vou lutar, combater contra o pecado, contra aquilo que é errado? Primeiramente, conservando a nossa fé. Nós não podemos perder a fé naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós aprendemos através da palavra. E além de conservar a fé, Paulo diz para ele, você precisa também ter boa consciência. Um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é necessário que conserve a fé, guarde ela, não permita nada arrancar a fé daquilo que você ouve e que você também tenha que ter uma boa consciência. Ninguém pode ter nada que falar de você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um servo do Senhor, você tem que ter boa consciência. Nada pode te acusar, nada pode envergonhar o Evangelho, porque você fez algo que é errado, que é contra a vontade e a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, principalmente você que está pregando, Timóteo, você tem que conservar a sua fé e você precisa ter boa consciência, rejeitando ao qual alguns fizeram naufrágio na fé. Paulo está dizendo, alguns que estavam conosco, presta atenção, alguns que estavam conosco, não conservando a fé e nem tendo uma boa consciência, acabaram fazendo naufrágio na fé. O que é naufrágio? Afundando. Se afundando no erro, no pecado, na heresia. Paulo está dizendo, aquele que não conserva a fé, a palavra, aquele que não tem uma boa consciência como servo de Deus, como crente, com certeza vai naufragar, com certeza vai se afundar naquilo que é errado. E Paulo diz assim, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo está dando um exemplo de pessoas que estavam com eles no mesmo ministério, também levando a palavra, como se fosse aqui diáconos, como se fossem presbíteros, obreiros, evangelistas que levavam a palavra juntamente com Paulo e Timóteo,
que naufragaram na fé, por quê? Porque estava fazendo o que era errado, não tendo uma boa consciência e não conservaram a sua fé. Caíram no erro e começaram a ensinar e combater contra Paulo e contra Timóteo. Tipo assim, Paulo e Timóteo pregavam a verdade e eles iam lá e distorciam tudo, dizendo para as pessoas que não era da forma com que Paulo e Timóteo estavam ensinando. Então Paulo está dizendo, olha, você precisa combater contra essas pessoas, Timóteo. Você tem que pregar a verdade e combater, não aceitar pessoas assim no nosso meio. Porque esses dois eu já entreguei a Satanás para que não aprenda a blasfemar. Isso aqui foi um ponto forte da mensagem, porque o próprio Paulo diz que ele era blasfemo, mas ele alcançou misericórdia. Então por que Alexandre e Himeneu não podem também, por que eles não podem também alcançar misericórdia? Se Paulo mesmo, ele concordou que ele era blasfemo, ele está dizendo que Himeneu e Alexandre é blasfemo, ele entregou para Satanás, qual a diferença da blasfêmia de Paulo e a blasfêmia de Alexandre e Himeneu? Qual é a diferença? A diferença é que Paulo diz, tudo que eu fiz na minha incredulidade e eu fiz também na minha ignorância. Já Himeneu e Alexandre, eles faziam sabendo que o que estava fazendo era errado. Paulo não conhecia Cristo, mas eles eram conhecedores. Então não se torne um blasfemo, não afunde na fé, né? Não naufrague. Por gentileza, mantenha a sua boa consciência, conserve a sua fé, porque esses que não conservam, esses que não permanecem, serão blasfemos, e com certeza será entregue a Satanás. Quando Paulo diz que entrega a Satanás, não é para que Satanás destrua, mas é para que Satanás venha, como que eu posso dizer, é uma forma de Deus permitir Satanás vir e punir a pessoa, em forma de uma correção. Como diz lá em 1 Coríntios 5,5, Paulo diz que entregou alguém, né, uma pessoa errada, a Satanás, para a destruição da carne, mas para que no último dia o Espírito venha a ser salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia diz que a carne para nada presta, o que vivifica é o Espírito. Então Paulo está dizendo, eu entreguei a Satanás. Muitas pessoas estão sendo entregues a Satanás, onde Satanás vai punir, vai machucar, para que, quem sabe assim, esta pessoa reconheça que nunca deveria ter saído da palavra, da verdade, nem da presença de Deus. Nem que volte, desculpe a expressão da palavra, nem que volte doente, em cima de uma cama, numa cadeira de roda, mas ela vai voltar e dizer, não, eu preciso voltar de onde eu nunca deveria ter saído. A Bíblia diz que é melhor você entrar coxo no reino dos céus, cego no reino dos céus, do que com o seu corpo inteiro ser lançado no inferno. Então que esta palavra ela fique aí guardada ao teu coração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Você está em primeira carta, vai agora em segunda carta de Paulo a Timóteo. Você estava aí em primeira, só você ir para frente, você encontra segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Ele escreveu a primeira, agora nós vamos ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim no versículo 1, 4:1. Conjuro-te, pois. Esse conjuro-te é Paulo dizendo para Timóteo, olha, eu chamo você para um compromisso diante de Deus. Eu te alerto, um compromisso. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E Jesus, ele vai voltar, querendo você ou não. 2. O que Paulo chama Timóteo a atenção a um compromisso? O que Paulo quer? 2. Que você pregue a palavra, que instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, pregue no tempo que tem que pregar e quando também não for tempo, prega também. Prega quando tudo estiver favorável, mas quando tudo não tiver, prega também. Prega de uma forma ou de outra. Paulo está dizendo. E qual a pregação que ele quer? Ele quer que, fora do tempo, ele quer que você redarguas. Esse redarguas aqui redarguas corrija, repreenda, exorte com toda paciência, longanimidade e doutrina.
Então entenda que Paulo não está mandando pregar outra coisa não. Paulo está mandando puxar a orelha. Paulo está mandando exortar, redarguir, repreender. Paulo está mandando pregar com força mesmo, para que as pessoas compreendam, entendam tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Olha o tipo de pregação que Paulo está falando para Timóteo fazer. Corrige, ensina, repreende, exorte, chama atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Por que Paulo está mandando Timóteo fazer isso? 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha o que Paulo está dizendo. Eu vou pegar, vê para mim a minha Bíblia viva lhe fazendo um favor. Olha só, eu vou pegar uma outra tradução, só para você entender o que Paulo está falando para Timóteo. Dá uma olhada, eu vou pegar aqui a Bíblia viva, nós vamos lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Olha o que Paulo está dizendo, presta atenção, aqui é uma tradução mais fácil de você entender. Ele diz assim, ó, portanto, Timóteo, eu insisto, diante de Deus e diante de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Eu chamo a atenção para que você pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente, quando não for também, corrija, repreenda, estimule, puxe a orelha, faça o bem, esteja todo o tempo alimentando as pessoas com a palavra de Deus. 3. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade e não vão querer ouvir, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão as suas próprias ideias desorientadas. Olha só o que Paulo está dizendo para Timóteo. Eu quero que você pregue a verdade. Pregar a verdade para combater as heresias, as coisas erradas, as mentiras que no nosso meio já está acontecendo. Olha só, há mais de 2000 anos atrás, Paulo já dizia isso. E hoje nós chegamos a esse tempo, onde as pessoas não querem ouvir a verdade, porque a verdade dói, a verdade confronta, mas a verdade vai colocar você da forma com que Deus quer. Paulo está dizendo, as pessoas não vão querer mais ouvir a verdade, elas vão dar ouvido a lendas, a fábulas, a histórias, e elas vão se desviar da verdade, elas se desviarão da verdade, porque elas vão procurar pastores, mestres, que vão pregar somente aquilo que elas querem ouvir. É triste, né? Eu sempre falo, quando pregava a verdade antigamente, as pessoas mudavam de vida. Hoje a gente prega a verdade e as pessoas mudam de igreja, fica chateado com você, fica bravo, vira as costas para você. Por quê? Porque as pessoas estão com comichão. Esse comichão é vontade de ouvir, mas não a verdade. Vão começar a procurar a igreja que prega aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que a gente quer ouvir não nos traz salvação. Aquilo que a gente quer ouvir não nos traz mudança. Então Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa combater contra este mal. Você precisa combater com tudo isso que é errado. Nós não podemos aceitar. Por isso pregue a verdade. E é o que eu tenho feito aqui, né, na cidade de Tangará da Serra. Pregando esta verdade para arrancar as pessoas da maldição, do inferno, dos problemas, para que as pessoas sejam verdadeiramente abençoadas pelo poder de Deus. Eu sempre digo, na minha igreja só vai ficar quem quer compromisso com Deus. Porque quem não quer compromisso com Deus não vai aguentar ficar. Por quê? Porque a verdade vai confrontar a pessoa. Então, escute, né, o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu conjuro, eu chamo a sua atenção. Pregue a verdade no tempo e fora do tempo, porque vai chegar momento em que as pessoas não vão mais querer ouvir a verdade, mas vão começar a procurar pessoas
que vão pregar para elas aquilo que elas querem ouvir. E o que não falta, já está cheio no mundo de pessoas que estão pregando exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Para a gente finalizar, Mateus capítulo 16, abra por gentileza a tua Bíblia, Mateus capítulo 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16, no versículo 6, a Bíblia diz assim: E Jesus disse-lhes: advertir e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus, ele está no barco com os seus apóstolos, com os 12, e Jesus diz assim, vocês precisam ficar atentos e tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus está dizendo para os seus apóstolos? Antigamente, os rabinos, os mestres judaicos, o que eles faziam? Eles comparavam o fermento com o mal. A Bíblia já diz, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Eles comparavam o fermento com o mal. Então ele diz, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então Jesus está dizendo para os seus apóstolos, tomem muito cuidado, para que vocês não permitam entrar no meio de vocês este fermento dos fariseus e dos saduceus, essa maldade. Que fermento? Fermento que Jesus estava dizendo era a falsa doutrina, a religiosidade, a hipocrisia, a falsidade, os ensinos falsos. Jesus está dizendo, cuidado, não proceda como eles. Até porque um cego que acompanha outro cego, com certeza os dois vão cair no buraco. Foi o que Paulo falou para Timóteo, prega a verdade. Porque tem muito fariseu no nosso meio pregando a mentira, aquilo que as pessoas querem ouvir. E isso vai acabar levando essas pessoas para a ruína e para a destruição. Mas Jesus está dizendo também aos seus discípulos, cuidado com essa falsa doutrina, cuidado com essa religiosidade, com essa hipocrisia, com esse mal. Não permita que isso contamine vocês. Se vocês trouxerem isso para o meio de vocês, todo o mal vai se espalhar entre nós. Espalha entre os discípulos levam para... Imagina um fermento dentro de uma igreja. Contamina os obreiros, contamina os membros, os pastores. Ali prega para as pessoas, contamina as pessoas, leva para casa, contamina a família, leva para o trabalho, contamina o trabalho. É por isso que o mundo está do jeito que está. O povo reconhecia que Jesus pregava a verdade, porque quando ouvia os fariseus, eles diziam, Jesus prega diferente. Ele prega uma outra doutrina, por quê? Porque ele prega com autoridade. A gente sente, ou seja, incomodava eles. Por quê? Porque Jesus pregava a verdade, e a verdade sempre vai incomodar, mas a verdade ela transforma as pessoas. A verdade transformou a vida de Paulo, que era o principal pecador. É o que eu quero que você entenda neste dia de hoje. Então Jesus disse, cuidado com essa doutrina, cuidado com esse fermento, cuidado com essa maldade. Por quê? Porque muitos serão usados pelo diabo. Olha só o que diz em Mateus 23, eu finalizo aqui e nós vamos orar. Mateus 23 e nós vamos orar. Mateus 23, versículo 13, diz assim, 23, 13, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens. Olha só, Jesus está dizendo que os fariseus, eles fecham dos homens o reino dos céus, vai fechar para os homens. E nem vós entrais, nem deixais entrar aqueles que estão entrando. Então Jesus é bem claro, não deixe de forma alguma essa doutrina, esse fermento entrar no meio de vocês. Ele estava falando para os apóstolos. Por quê? Porque senão vai contaminar, vai trazer o mal. E muitos serão usados pelo diabo. Eles não vão entrar, e também não vão deixar aqueles que querem entrar. Então, se você quer entrar, comece a buscar a verdade. Comece a se entregar a Deus verdadeiramente. Não queira ouvir aquilo que te agrada, mas aquilo que te confronta.
queira ouvir aquilo que vai doer em você, porque é isso que você vai entender que é necessário ter uma mudança, é necessário ter uma transformação. Amém? Muitos serão usados pelo diabo, não vão entrar e também não vão deixar entrar aqueles que querem entrar. O que me chama a atenção em Paulo eu era todo errado, mas quando eu tive a oportunidade de ouvir a verdade, mesmo doendo, eu agarrei a minha oportunidade. Agarre a tua oportunidade. Não deixe passar. Não permita deixar passar. Aqui na igreja eu estava comentando também sobre Provérbios 17:10. Provérbios 17:10, a Bíblia diz, olha só, Provérbios 17:10, já vamos orar já, tá? Provérbios capítulo 17, no versículo 10, diz assim, ó: mais profundamente entra a repreensão numa pessoa prudente do que 100 açoites na costa do tolo. É mais fácil a pessoa inteligente, prudente, a pessoa consciente, quando você repreende ela uma vez, ela aprende mais fácil do que você querer dar uma palavra para um tolo, para um burro, desculpa a expressão da palavra, mesmo você ensinando e batendo nas costas dele sem chicotadas, ele ainda não vai aprender. É mais fácil o prudente, o inteligente, a pessoa que quer, com uma repreensão, se converter a aceitar a palavra, do que um tolo ser ensinado, mesmo batendo 100 vezes nas costas dele. É muito forte. Não perca a oportunidade. O poder de Deus está passando para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de poder ouvir a tua palavra. Mesmo que a tua palavra venha doer, mesmo que a tua palavra venha confrontar, mesmo que a tua palavra aponte o nosso erro, nós estamos dispostos a ouvir a repreensão, a exortação, a correção. Porque, meu Deus, eu sei que a tua misericórdia está nos alcançando quando o Senhor está nos exortando. Porque a tua palavra declara que o Pai, ele vai repreender, ele vai castigar o filho a quem ele ama. Nós só temos que agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais uma oportunidade de ouvir, ó Pai amado e Deus querido, a tua palavra. E que esta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, independente do que ela tem feito, ouvindo esta palavra, meu Pai, eu peço ao Senhor, quebrante o coração dela. Faça ela abrir não só os ouvidos para ouvir, mas o coração para que a tua palavra possa entrar. A tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Se esta pessoa abrir, o Senhor vai entrar e vai fazer uma mudança, uma transformação. Mas é necessário, meu Deus, que verdadeiramente a gente aceite a tua palavra, a tua repreensão, a tua exortação. Deus Todo-Poderoso, eu como ministro do teu evangelho, eu apenas prego, eu apenas ministro a tua palavra, mas quem convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça é o teu Espírito Santo. Então convence, Espírito Santo, convence esta pessoa que é necessário que ela mude, é necessário que ela venha nascer de novo, que ela venha se converter verdadeiramente, venha se entregar a ti, que esta pessoa venha detectar o seu erro e venha pedir perdão ao Senhor e se entregar a ti verdadeiramente. Até porque, meu Pai, neste momento de pandemia, onde tantas vidas têm sido ceifadas, o melhor lugar para estar, meu Pai, é debaixo das asas do Senhor, é no esconderijo do Altíssimo, é na tua casa, é na tua presença, é na tua palavra. Deus, muito obrigado. Esta pessoa está falando com o Senhor agora. Muitos estão pedindo perdão a ti. Perdoa o pecado desta pessoa. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós temos falhas. Nós temos erros. Nós temos pecados sim. Mas eu peço, meu Deus, ao Senhor que traspasse, meu Pai, o pecado desta pessoa. Lava, purifica cada um de nós. Nos coloque na posição de servos do Senhor novamente. Nós te suplicamos, nós te imploramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E onde esta palavra e esta oração chegar, seja para levar a mudança, para levar a transformação, para trazer a paz, o refrigério, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu lhe peço,
Guarde esta pessoa de todo mal, livre ela, a família, a casa dela, de tudo que não presta, de tudo que não provém de ti. Coloque estas pessoas debaixo das tuas asas, Pai, porque elas estão se esforçando para conhecer, meu Deus, o teu nome. Pai, como ministro do teu evangelho, eu lhe peço, eu lhe suplico, conceda a esta pessoa um ótimo dia, conceda a esta pessoa uma ótima semana. Meu Deus, nós estamos iniciando o mês de junho, meu Pai, chegamos ao segundo semestre, que o segundo semestre seja diferente daquilo, meu Deus, que foi o primeiro, Senhor. Estamos no meio dos anos, aviva a vida desta pessoa, Pai, muda, transforma, não deixa faltar aquilo que é necessário, dê o alimento, o emprego, a saúde, meu Pai, em nome de Cristo, que tudo possa ser diferente, meu Pai, neste mês de junho, e que tudo seja também para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Entregamos a nossa vida em tuas mãos e reconhecemos a majestade e a soberania do Senhor. Reconhecemos que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. E que Deus possa abençoar, que Deus possa ter alcançado você e que este mês de junho verdadeiramente seja de bênção, seja de vitória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, abençoados. Fiquem com Deus.